Achou que o vídeo tinha travado, né? Te enganei. Galera, dia 15/7/2020 eu farei uma live de lançamento do meu novo curso. Que curso! Eu já adianto a vocês que eu não estou sozinho nele. Eu tenho um convidado especial que eu só vou falar no dia da live. Então fica um suspense aí. Durante a live eu vou explicar como que o curso funciona, quantas aulas tem, o que é ensinado em cada módulo, quantos módulos são. Também vou fazer algumas mágicas que é ensinada lá no curso. Vou revelar quem é o convidado especial, que eu já adianto a vocês que não é o Felipe Barbieri nem o Rafael Arcanjo. Fica no ar. E o mais legal de tudo, durante a live, quem estiver presente durante a live poderá ganhar o acesso a esse novo curso. Então sim, durante a live eu farei um sorteio desse novo curso, que para poder participar desse sorteio é só você estar na live. Então eu conto com a presença de todos vocês. É a primeira live que eu faço na minha vida. Eu nunca fiz live no YouTube, nunca fiz live no Instagram, nunca fiz live em local nenhum. Tô meio ansioso, não sei como que isso funciona. E eu conto com a presença de todos vocês, será bem legal. Vou tirar algumas dúvidas de vocês também, vou conversar um pouco com vocês, então anotem no seu celular, marca no papel, escreve no post-it todos os dias, que no dia 15/7/2020, às 6h30 da tarde, eu farei a primeira live do canal, a live de lançamento do curso Segredos de um Mágico. Conto com todos vocês. Eu vou te mostrar uma mágica agora muito legal, com um final completamente inesperado. Agora que eu falei que é inesperado, acho que ele não é mais, né? Vacilei. Mas se o final te surpreendeu um pouquinho, comente aqui embaixo para que eu saiba. Nessa mágica aqui a gente utiliza apenas 12 cartas. E entre essas 12 cartas você pede para o seu espectador selecionar 4 que são completamente diferentes. Então, para não perder tempo, eu vou pegar as 4 cartas de baixo. As 4 não, as 12, né? Aqui, ó. 4, 8... 12. Legal. E como eu disse, o espectador vai selecionar 4 cartas entre essas 12. Eu poderia simplesmente espalhar as cartas aqui assim e ele pegaria essas 4 cartas. Ou então espalharia elas assim na mesa e ele tocaria nas cartas que ele quisesse. Mas eu quero fazer diferente, porque toda mágica é sempre a mesma coisa. Se o espectador chega em você e fala, faz uma mágica comigo, você fala, claro, então escolhe uma carta aqui pra mim. Chega um outro espectador e fala, faz uma mágica comigo, você fala, tá bom, mistura o baralho e escolhe uma carta. Toque uma carta, pense em uma carta, é sempre a mesma coisa. Só que eu tô cansado disso, fica chato pros espectadores e fica chato pra nós mágicos também, que fica o tempo todo repetindo a mesma coisa. Então essas 4 cartas a gente vai selecionar de uma maneira diferente. A gente vai misturar, vai criar um caos no baralho, a gente vai eliminar algumas cartas e as que sobrar a gente utiliza. Vocês vão entender. Então vamos começar com a embaralhada. Vamos criar um caos nessas cartas aqui. A melhor embaralhada, na minha opinião, é uma conhecida como Pharaoh Shuffle, que é uma embaralhada que você entrelaça carta por carta perfeitamente, uma por uma. Mas os leigos não sabem fazer isso, porque é uma técnica meio que avançada e meio complexa de fazer. Então a gente vai fazer o oposto, que é um pouco mais fácil. Esse daqui, de entrelaçar carta por carta, é conhecida como Pharaoh Shuffle. O oposto é o Anti-Pharaoh, onde você desentrelaça carta por carta. Pode parecer difícil, mas é bem fácil. É só você separar as cartas em 2 montes, porque assim você está separando carta por carta e dessa maneira você está fazendo o Anti-Pharaoh, ok? Nesse momento você poderia pedir para o espectador selecionar um desses montes, tanto faz, e colocar assim em cima ou embaixo do próximo. Vou colocar em cima desse daqui. E vamos fazer isso mais uma vez, só para o caos ser um pouco maior. Então vamos dividir o baralho em 2 montes mais uma vez, desentrelaçando carta por carta, selecionar um desses montes. Vou pegar dessa vez esse e colocar em cima desse daqui. A gente está utilizando 12 cartas, então eu vou fazer 2 montes com 6. Então, para ficar certinho, aqui 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal. E pediria para o espectador selecionar um desses montes. Tanto faz, digamos que ele selecionou esse monte aqui. E agora sim a gente vai selecionar as cartas, eliminando algumas delas. Então, como que vai funcionar? Você pediria para o espectador pegar o monte dele e o que você fizer, você pede para que ele faça também. Como que vai funcionar? Você vai colocar uma carta na mesa, a próxima vai colocar embaixo. Uma na mesa, a próxima embaixo, uma na mesa, a próxima embaixo. E fazendo isso daqui, no final vai sobrar apenas uma única carta. Uma não, 2, porque você vai fazer isso e o espectador também. Então, no final a gente vai ter selecionado 2 cartas. Mas como eu disse, nessa mágica a gente precisa de 4 cartas, né? Então, faltam 2. Então, como que vai funcionar? Vamos continuar misturando essas cartas aqui, só que vamos criar um caos diferente dessa maneira. Vamos criar um caos um pouco mais caótico, digamos assim. Misturando cartas viradas face para cima e face para baixo. Então, vamos novamente fazer o Anti-Pharaoh, só que agora as cartas que a gente separar, a gente coloca virada
face para baixo. Então agora tem cartas viradas face para cima e face para baixo. E vamos fazer isso até ter apenas uma única carta virada face para cima. Que no caso eu acredito que seja agora. Isso, legal. Então a gente foi misturando e no final apenas uma única carta ficou invertida. Vamos fazer a mesma coisa com o outro monte. Mais ou menos assim. E vamos ver qual carta ficará virada no final. Que no caso aqui foi o 2 de copas. É isso? 2 de copas? Isso, perfeito. E agora eu tenho uma pergunta muito interessante para vocês. A gente selecionou 4 cartas de maneira completamente aleatória, misturando as cartas. Mas todas elas têm algo em comum. Então, olhando para elas, vocês conseguem ver alguma semelhança? A maioria é número, mas essa daqui não é. Então, não é uma semelhança que bata todas as cartas. Tem cartas pretas e vermelhas? Olhando assim, não tem como saber. Eu falei que todas elas tinham algo em comum. Mas talvez pela face vocês não consigam perceber a semelhança. Porque a semelhança está no dorso. Entre 12 cartas, ela selecionou exatamente as 4 cartas de dorso de cor diferente. Galera, essa mágica é muito fácil de ser feita e você pode utilizar de improviso se você estiver andando com 2 baralhos de cores diferentes. Por quê? Porque nela você vai utilizar um baralho normal. Na verdade, você só vai utilizar 12 cartas dessas 52 aqui. E além delas, você, obviamente, vai precisar de 4 cartas de cores diferentes. E essas 4 cartas você vai simplesmente deixar na base do baralho. Então, é uma mágica de improviso, porque é só você pegar 4 cartas do outro baralho e colocar embaixo do outro. Não é um preparo tão difícil assim, você consegue realizar de improviso tranquilamente. E no começo da mágica você fala que vai utilizar 12 cartas, então é só você virar o baralho face para cima, certo? E separar essas 12 cartas da maneira como eu fiz na performance. Eu fui passando 4 cartas de uma vez. Fazendo isso, quando eu terminar, as 4 cartas de cores diferentes estarão no topo, certo? Porque elas estavam aqui na base. E quando eu faço a contagem, ó, 4, 8, 12. Agora, automaticamente, as cartas de cores diferentes estão aqui no topo do baralho. O restante das cartas, eu sugiro que você deixe na mesa virado face para baixo. Mais ou menos assim, para que o espectador tenha visão o tempo inteiro do dorso das cartas e para que ele tenha certeza absoluta que todas as cartas têm esse mesmo dorso aqui para o final da mágica ser mais surpreendente ainda. Então vamos lá, essa é uma mágica completamente automática, tanto se você repetir tudo que eu fiz na performance vai dar certo, porque não tem segredo basicamente, o segredo é o preparo, mas fora isso, se você copiar tudo que eu fiz na performance, você vai conseguir realizar a mágica. A primeira etapa é você fazer o anti-feral. Se você estiver fazendo para um mágico, você pode pedir para que ele separe as cartas dessa maneira assim, que é um pouco mais rápido e eu acredito que seja mais visual. Aí você pega essas cartas e coloca embaixo ou em cima, tanto faz. Mas se você estiver fazendo essa mágica para um leigo, eu sugiro que você peça para que ele separe em 2 montes, mais ou menos assim. Porque separando as cartas em 2 montes, você está fazendo um anti-feral da mesma maneira. Depois de feito isso, você vai pedir para que ele selecione um desses montes e coloque em cima ou embaixo do outro. Lembrando que o que ele fizer agora vai ter que repetir na próxima vez. Então, se ele decidir pegar esse monte e colocar em cima, ele vai ter que fazer a mesma coisa no outro. Então, digamos que ele pegou esse monte e colocou aqui em cima. E vai fazer a mesma coisa novamente. Aqui, ó. Separar em 2 montes. Aqui assim. Depois vai selecionar um dos montes, digamos que selecionou esse monte e novamente tem que colocar em cima, porque no outro ele colocou em cima também. Agora você vai dividir o baralho em 2 montes, como tem 12 cartas, você vai dar 6 cartas para cada um. E é importante que você inverta a sequência dessas cartas. E como que você inverte? Simplesmente contando aqui, ó. As cartas que estavam na base, agora elas vão parar no topo de cada monte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente aqui sobrou 6, mas você faz de conta que tá apenas conferindo e continua contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo, legal, tá certo, 6 e 6. O espectador nesse momento pode selecionar qualquer um desses montes, tanto faz, e o que ele vai ter que fazer é exatamente o que você vai fazer. Então não tem como essa mágica dar errado, porque ele vai ver o que você vai estar fazendo, e aí é só ele copiar e a mágica vai dar certo, porque é uma mágica automática. Então digamos que esse é o monte dele e esse daqui é o seu. O que você vai fazer agora é simplesmente eliminar as cartas. Para eliminar, você coloca uma na mesa e a próxima você coloca embaixo. Uma na mesa, a próxima embaixo. Uma na mesa, a próxima embaixo. E vai fazendo isso até sobrar uma única carta. E nesse momento o seu espectador estaria fazendo a mesma coisa que você, mas como eu estou explicando aqui, eu vou ter que fazer com esse monte aqui também. Aqui, ó. Na mesa, coloca embaixo. Na mesa, embaixo, na mesa, embaixo. Na mesa, embaixo, na mesa, e sobrou apenas uma única carta. Ou seja, fazendo isso daqui, as cartas que foram eliminadas são as cartas de cores
diferentes. Então, essa é a primeira parte da mágica. 2 cartas já foram selecionadas e são as cartas de cores diferentes. Agora a gente precisa selecionar as outras 2 cartas. Como que você faz isso? Você vai pedir para o espectador pegar o monte dele novamente e que você vai continuar misturando esse monte, só que de uma maneira diferente. Como que vai funcionar? Agora, você vai fazer o anti-feral da mesma maneira e as cartas que você eliminar, você inverte colocando no topo, certo? E ele faria a mesma coisa. Mais ou menos assim. E você vai fazer isso até ficar apenas uma única carta invertida. No caso, você vai fazer isso 3 vezes. Pronto, aqui já acabou, só tem uma carta invertida, certo? Eu, no final, geralmente costumo passar essas 2 cartas aqui para baixo para fazer com que a carta invertida fique no meio. Ok? Então é só fazer a mesma coisa com o outro monte. O seu espectador estaria te copiando, então seria um pouco mais fácil. Pronto, no caso aqui foi a dama a carta selecionada. Então, 10 de ouros, dama de espadas, 2 de copas e 8 de paus. As cartas de cores diferentes.